Primeiro ponto aqui é que Cristo tem autoridade sobre a igreja. No versículo 12, Jesus ele diz o quê? Que ele tem a espada afiada dos dois gumes. O que isso significa? No Novo Testamento, quando aparece a expressão espada, sempre tem a ver com autoridade e justiça. Por exemplo, em Romanos 13, Paulo vai falar que o governo ali está explicando que os cristãos devem ser submissos aos líderes, aos governantes, né? Já vou fazer aqui um spoiler da próxima aula aí da IBM, a gente vai falar de cristianismo político, e daí Romanos 13 é um texto que é clássico aí que a gente vai estar abordando sobre essa questão aí. E Paulo aqui ele fala do governo, né? Ele fala do governo se referindo ao símbolo de espada. Porque naquela época espada era símbolo, né? Claro, era uma arma de matar, mas era um símbolo de autoridade. Quem podia usar a espada naquela época? Somente a autoridade romana. Quase que Jesus foi crucificado pelos romanos, porque os judeus não tinham essa força da espada, podemos dizer assim. Eles tinham que fazer a cabeça dos romanos para fazer aquilo que eles queriam, né? E então, espada significava autoridade no Novo Testamento. Então, quando Jesus ele fala aqui que ele tem a espada afiada dos dois gumes, significa que ele tem autoridade e, portanto, ele pode agir com justiça, porque ele é Senhor da igreja e do mundo. Tá? Então, Jesus com a espada é sinal de Jesus como autoridade, como Senhor da igreja e do mundo. E como nós podemos aplicar aqui? Jesus ele está atento. Apocalipse vai mostrar Jesus atento ao que estava acontecendo em cada igreja local. Então ele vai conhecer as necessidades de cada igreja. Então ele conhece as nossas necessidades aqui como igreja local. Ele conhece as necessidades das várias igrejas que nesse momento estão se reunindo pelo Brasil ou que já se reuniram no Brasil e no mundo. Jesus está atento, ele conhece, ele sonda as igrejas locais. Jesus ele está atento a cada coração aqui. Ele está atento, ele nos conhece. Ele sabe nossos prós e os nossos contra. Ou todo mundo aqui só tem prós? Tem alguém aqui que só tem prós? Daí qualquer coisa eu posso também fazer uma terapia com essa pessoa. Me ensinar a ter só prós. Mas Jesus então, ele está aqui sondando os nossos corações. Ele está aqui para nos elogiar naquilo que nós merecemos elogio, tá? Jesus também ele está aqui, além de elogiar, para nos corrigir naquilo que precisamos ser corrigidos. Ele está aqui para nos aperfeiçoar. Cristo, ele quer que nós, como cristãos, que a sua igreja cresça espiritualmente. Ele não quer uma igreja estagnada, mas uma igreja que cresça espiritualmente. Ele quer cristãos que cresçam, que amadureçam espiritualmente, amém? Se Cristo é juiz, temos certeza, uma outra aplicação aqui, que as injustiças, porque eu falei, Cristo é Senhor da igreja. E então, se Cristo é juiz, nós temos a certeza de que as injustiças que acontecem em nosso meio, eu vou falar como igreja, no geral, uma igreja global, serão julgadas por Ele. Cada escândalo que acontece dentro de das igrejas aí, temos visto aí na mídia, né, pastores e padres sendo presos por diversos crimes sexuais aí, que está saindo na mídia, vários padres sendo presos, pastores sendo presos, e a gente, não, mas a igreja está morrendo, não sei o quê. Cristo está atento. Cristo está observando. Esses líderes, Cristo está atento, esses líderes que usam a igreja para benefício próprio e enriquecimento pessoal. Então, muitas vezes, como eu disse, a gente fica desesperado, não, mas o pessoal está acabando com a igreja, esses líderes, mas Cristo está atento, Ele está observando, Ele vai julgar esses líderes que abusam dos seus poderes na igreja, amém? Cristo vai fazer justiça, então a gente pode entregar tudo a Ele. Nós podemos entregar a Jesus, porque Ele vai fazer justiça, Ele tem o poder da espada, Ele tem o poder de julgar, amém? Mas, esse texto eu falei dos líderes, né, da liderança da igreja no geral, global, mas também, Cristo também vai julgar cada membro que verdadeiramente não se converteu.
que também causa escândalos na igreja, porque muitas vezes a gente só fala dos escândalos, né? Muitos só focam nas lideranças das igrejas. Não, porque os líderes, tal, e nunca vê o que os membros da igreja fazem. Tem pessoas, por exemplo, que estão aí, várias igrejas, afastando outras pessoas de conhecerem a Jesus. Tem pessoas que nunca, eu vi uma frase uma vez, que me chamou muita atenção, não lembro qual pastor que falou que tem pessoas que nunca arrastaram alguém para a igreja, mas já tiraram dezenas de pessoas da igreja. Por causa da língua grande, por causa aqui da fofoca e outros escândalos aí, né? Então tem várias pessoas, nunca arrastou ninguém para a igreja, mas é responsável por ter tirado famílias e famílias da igreja, por causa, às vezes, de uma língua grande, de uma fofoca, de falar demais, de julgar o irmão precipitadamente. Quando não é para julgar, era para observar e acolher. Cristo, então, ele está julgando. E nós vemos que Cristo vai julgar, ele mesmo confirma isso em outras passagens, tanto líderes corruptos, quanto cristãos que não se converteram, que causam escândalos nas igrejas, que afastam as pessoas de conhecerem a Cristo. E Jesus, em seu discurso, chamado discurso escatológico de Jesus, ou seja, Jesus falando sobre o fim dos tempos, passagens como Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, que Jesus falou. Jesus, ele falando do juízo final, ele fala, né, ele usa várias imagens ali para falar um único acontecimento. Ele vai falar, por exemplo, que vai chegar pessoas que no final dos tempos vão falar: mas Senhor, nós expulsamos demônio em seu nome, nós profetizamos, nós ensinamos a tua palavra. O que Jesus vai responder? Afaste de mim vocês que fazem o mal. Isso no discurso, isso foi Jesus falando no Sermão do Monte, mas no discurso escatológico, Jesus ele vai falar que ele vai separar os bodes das ovelhas. E os bodes que Jesus está falando aqui, quem são? Aqueles que estão dentro da igreja e nunca conheceram ele verdadeiramente, que não obedecem a Cristo, que só causam escândalo para o nome de Cristo. E o que Jesus falou? Que essas pessoas, ele usou aqui uma expressão, que vão para o lago de enxofre que foi preparado para o diabo e seus anjos. Presta atenção, não é Jesus. Jesus vai julgar. Não é Jesus que tem prazer em mandar as pessoas para a separação interna com o inferno, mas as próprias pessoas que com as suas decisões se afastam de Cristo, não se arrependem, não se convertem verdadeiramente, e se não se arrepender, tem aí o lago de enxofre, que não foi preparado para ser humano nenhum, mas o texto diz para o diabo e seus anjos, ou seja, para os demônios. Não foi feito para o ser humano. Então Jesus, ele fará justiça. Essa expressão de Jesus segurando a espada de dois gumes significa a justiça de Cristo que estará agindo na igreja.